Oi, pessoas! Meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas e hoje eu vim falar com vocês sobre os mangás que eu li no mês de abril. Na verdade, vão ser quadrinhos e mangás, só que só tem um quadrinho ocidental aqui, né? O resto são quadrinhos orientais. Então, majoritariamente, vamos ter mangás aqui, vamos falar de mangás. Então, a única HQ que eu li no mês de abril foi Atômica, a Cidade Mais Fria, escrita pelo Anthony Johnson. E, tipo, não foi uma experiência tão legal assim quanto eu imaginava, porque eu achei um pouco confuso. A gente acompanha ali uma personagem principal, que é a Lohane. Enfim, ela é inglesa, né? E ela vai pra Berlim pra descobrir aonde está uma maldita lista ali que aparentemente tem os nomes dos grandes espiões ali, essas pessoas malucas aí, porque o contexto histórico é final ali da Guerra Fria, né, e queda do Muro de Berlim. Então a Lorraine, ela é uma espiã também, uma espiã do governo britânico, e ela vai para Berlim para tentar achar essa lista. E chegando lá acontecem várias coisas e ela vai tentando descobrir. Só que acontece que a confusão toda é porque são muitos personagens e não consegui distinguir eles muito bem, sabe? A Lorraine, eu sabia quem ela era, tipo assim, porque o propósito, eu sinto que o propósito da HQ foi colocar uma personagem muito forte, feminina ali e tipo, jogá-la pra gente e ver o que ela era capaz de fazer. E isso, ela, tipo, realmente é muito interessante de ver, porque ela é muito massa, a personagem, mas os personagens secundários, eu não conseguia distinguir eles, os personagens masculinos. Então eu nunca sabia quem era o vilão da história. Sei lá, gente, entendeu? Eu não consegui entender muito bem. E eu só fui gostar dessa história de verdade quando eu assisti ao filme e ele tá perfeito. Tudo que eu sinto que na HQ era muito morno, assim, muito, sei lá, não consegui entender nada. Tudo foi tapado no filme, sabe? Tem muita cena de ação, porque tipo assim, o filme, ele buscou trazer esse rolê da ação, né? Principalmente para captar os telespectadores, as pessoas gostam muito desse tipo de filme. Por mais que seja uma HQ de espionagem, né? Não tem tanta ação na HQ. É uma coisa muito morna mesmo, não sei nem explicar. As coisas vão acontecendo e parece que eu nunca me senti totalmente lá com aqueles personagens, sabe? Eu acho que em toda HQ tem uma cena de ação só, em que a protagonista vai mostrar realmente, tipo, que ela sabe lutar e tal. Agora no filme não, o filme ele tem várias cenas de ação, os personagens são incríveis, vocês não têm noção, gente. Tá tudo muito, muito massa. Sem contar que a gente vê muito mais essa força e inteligência da protagonista. Enquanto na HQ isso ficava um pouco mais discreto, assim, e confuso como toda a HQ, eu achei. É esse o rolê. Ela tem uma estética muito bonita, ela toda em preto e branco, e as cores, tipo assim, o preto ele se destaca bastante, com uma coisa bem no ar, assim. Mas eu acho que a HQ peca em alguns aspectos, e só depois de eu assistir o filme que eu fui entender mais ou menos o que estava acontecendo. Mas o filme, ele acerta em vários aspectos. Primeiro, em colocar uma atriz muito incrível para protagonizar, né, o filme, que é a Charlize Theron. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas ela tá incrível, assim. Ela deu um ar muito único, assim, pra personagem. Sem contar que a gente tem a presença do James McAvoy e ele tá incrível. Gente, vocês não têm noção. Eles repaginaram toda a história, porque o quadrinho, ele é assim, um bando de pessoas velhas fazendo os rolês, sabe? Agora o filme não, tipo, se aproxima muito mais da gente que é jovem, sabe? Porque os personagens são jovens e, gente, muito legal e, gostei demais do filme. E olha que eu nem curto muito filme de ação, mas vocês têm que assistir, é um filme muito bom. A HQ, eu acho que, tipo assim, se você curtiu muito o filme, aí você lê a HQ. Que talvez possa acrescentar alguma coisa pra você, mas não sei se eu indico a HQ, assim, porque ela é muito confusa e eu acho que você vai sair com a sensação de que você não pegou nada, sabe? Até o final, assim, que é um final bem surpreendente no final das contas, assim, eu gostei bastante do final, mas quando eu terminei a HQ eu fiquei assim, o quê?
Eu entendi, foi isso mesmo que aconteceu, enquanto que no filme isso fica muito mais claro, sabe? A cena final do filme é, tipo, muito incrível. Então, recomendo muito o filme. Agora vamos para os mangás. Gente, saiu de foco aí porque meu celular encheu, não sei como, e aí parou de gravar. Mas agora já apaguei os arquivos e vamos continuar. O saco é que eu tinha gravado todo o vídeo, né? E agora eu vou ter que regravar tudo de novo, porque eu tinha... Assim, parou muito no início ainda, né? Eu tinha falado só de um. Enfim, vamos lá falar bem rapidinho agora, porque eu já tô cansada de gravar, gente. Pelo amor de Deus, eu já tô há tipo 1 hora aqui. O outro mangá que eu li, né? Agora o primeiro mangá, na verdade, foi Erased, do Kei Sambi. Eu já gravei uma resenha, um vídeo resenha pra ele aqui no YouTube. Foi um dos últimos vídeos, então eu peço que vocês confiram lá, porque eu panfletei demais essa história. Tá se tornando, sei lá, a minha favorita de todos os tempos. Eu li os 5 primeiros volumes, eu acho que é finalizado em 9 volumes, então tô quase terminando aí. E aqui nessa história a gente vai acompanhar o Satoru, que é um rapaz aí de 30 anos, que leva uma vida meio de merda, sabe? O sonho dele é ser mangaka, só que ele não consegue escrever uma história boa o suficiente pra valer a pena ser lida. E por isso ele é muito frustrado, ele não tem amigos, ele não tem uma namorada, a única família que ele tem, né, que é a mãe dele, é distante, eles não se falam muito. E ele trabalha como entregador de um restaurante. A única coisa interessante da vida do Satoru é que ele tem uma espécie de dom que ele chama de revival. Ele consegue voltar no tempo ali de 1 a 5 minutos. E nesse tempo que ele volta, né, ele consegue mudar as coisas. Como, por exemplo, aqui no primeiro volume, ele consegue salvar um garotinho de um acidente de trânsito. Mas, no geral, ele não gosta muito de usar esse dom. Ele não consegue compreender muito bem, não consegue ver muitas vantagens para ele, porque geralmente ele sempre acaba se dando mal quando ele tenta intervir, né? O rolê todo se desenrola de verdade quando acontece uma tragédia na vida dele, que é uma espécie de alavanca para que ele retorne 18 anos no tempo. Ao invés de 1 a 5 minutos, ele volta 18 anos. Ele retorna para a cidade em que ele cresceu, né, a cidade da infância dele, e ele começa a se questionar por que ele tá ali, mas o que a gente sabe é que naquela época aconteceram uma série de assassinatos, né? Havia um sequestrador, ele sequestrava as crianças e as matavam depois. E essas crianças, elas têm exatamente a idade do Satoru, né, nessa época, 10 anos de idade, e ele chegou a perder 2 colegas de classe, então ele começa a se questionar se é isso que ele precisa fazer para voltar para o tempo dele, né? Se ele precisa impedir que esse sequestrador sequestre e mate essas crianças, e se isso vai mudar a tragédia que aconteceu lá no presente dele, né? Então esse é o enredo básico, né, dessa história, mas eu só digo que vale muito a pena e peço que vocês vão lá assistir ao vídeo em que eu vou falar um pouco mais sobre as peculiaridades dessa história, mas de antemão eu já recomendo, porque é muito boa, e recomendo também a série que tá na Netflix. Tem um anime na Netflix também, mas a série eu acho que ela é infinitamente melhor, gente, em diversos aspectos. Muito sensível, muito gostosa de assistir. Leiam e assistam Erased. Eu li também nesse mês o primeiro volume de Atelier of Witch Hat, da Kamone Shirawama. E aqui a gente vai acompanhar uma garotinha que se chama Coco, e o sonho dela é se tornar uma bruxa, né, nesse universo. Existem bruxos, existe magia. Acontece que, aparentemente, apenas pessoas que nascem com esse dom é capaz, né, de conjurar a magia, de praticar a magia. Porém, a Coco, ela entra em contato com um livro, com figuras, né, um livro supostamente escrito para bruxos, né, e por bruxos. Acontece que ela vive ali com a mãe dela é costureira. Acontece que eles recebem a visita de um bruxo, o Kifrey, né? Ele vai ali na loja da mãe dela, e isso acaba fazendo com que ela veja uma determinada cena ali, que faz ela questionar aquele livro que ela ganhou, porque ela achou, depois que ela comprou aquele livro, ela não conseguiu ver utilidade alguma para ele, mas aí ela vê ali uma determinada cena com o Kifrey,
e ela acaba conseguindo conjurar a magia através daquele livro. Porém, aquele livro ali é um livro de magia negra e ela acaba conjurando uma magia que transforma a mãe dela em pedra. Então, o Kiefer, ele vai intervir, né? O Kiefer é esse daqui. O Kiefer vai intervir e vai tomar a Coco como sua aprendiz, vai levar ela ali pra sua casa, que é tipo uma escola, né? Tem outras bruxas ali. E ele vai começar a ensinar ela, e enquanto eles tentam descobrir o porquê que ela tem esse livro, quem é essa pessoa que vendeu esse livro para ela, qual a relação dela com todo esse universo da magia. E é isso, eu só li o primeiro volume, então eu não posso falar com muita propriedade, mas logo eu vou ler os outros volumes que eu tenho aqui. Eu tenho até o volume 5 aqui em casa, e eu vou gravar um vídeo resenha falando mais sobre a minha experiência de leitura com Atelier of Witch Hat. Mas já digo que é um mangá muito bom, de fantasia, assim. Já fazia muito tempo que eu não lia nada de fantasia que me empolgasse dessa forma, e é isso, gente. Logo a gente conversa sobre Atelier of Witch Hat. Li também um lançamento da editora Panini, que é o Chainsaw Man, do Tatsuki Fujimoto. E esse mangá aqui eu não gostei tanto assim. Vou mostrar primeiro o marcador que veio. Eu achei que o roteiro dele é muito fraco, porque por mais que ele seja muito violento e por isso ele tem uma censura de 18 anos, eu acho que na verdade ele foi escrito para um público muito mais jovem, sei lá, de uns 12 anos, porque o roteiro é muito fraco, as coisas acontecem muito rápido, porque aqui a gente vai acompanhar o Denji, que ele é um menino muito pobre e ele herdou ali uma dívida gigantesca do pai dele. O pai dele morreu e agora ele tá tendo que pagar essa dívida do pai. Então ele não tem dinheiro nem pra comer, gente. Acontece que ele entra em contato com o demônio. Aqui é um mundo em que os humanos e os demônios, eles coexistem, né, no mesmo lugar. Ele vai entrar em contato com um demônio, que é um porquinho ali muito fofo, que ele tem o poder de se transformar em motosserra, né? E por causa de um evento ali que eu não vou contar pra vocês, porque vai ser spoiler, o demônio acaba se adentrando dentro dele, dando os poderes de motosserra pra ele. Então ele se torna, né, o homem motosserra. Os braços dele se tornam motosserra, e enfim. E nesse mundo existem caçadores de demônios, e esses caçadores de demônios, eles costumam ganhar até que bem pra matar esses demônios, né? Então é aí que o Denji vai entrar, né? Agora com esse dom, ele vai ser muito mais capaz de matar esses demônios, então ele vai começar a conseguir uma graninha ali, né? Acontece que do momento em que ele é um pé rapado até o momento em que ele se torna super forte por causa dessas motosserras, se passam, sei lá, umas 30 páginas, e ele já fica mega forte. Então é um desenvolvimento muito raso, sabe? Você não entende muito bem a profundidade do personagem. Eu sei que provavelmente isso vai ser explorado no decorrer da história, mas eu não sei se vale a pena pagar R$30 no preço de capa desse mangá para um enredo vazio desse jeito, gente. Por exemplo, uma coisa que muitas pessoas aqui vão falar: ai, Vitória, você vê problema em umas coisas muito vazias. Para vocês verem o nível de infantilidade desse roteiro, o sonho do personagem principal é peitos. Ele quer tocar peitos, amassar peitos, ver peitos. Então, me fala se isso não é um roteiro típico para adolescentes, sabe? Para meninos, principalmente, é um público-alvo masculino. A única coisa muito legal é a arte. O Tatsuki Fujimoto, ele claramente consegue desenhar muito bem. A arte dele é bem diferente de tudo que eu já vi, não sei se vocês conseguem ver, mas ela é cheia de risquinhos, ela não tem uma linha, sabe? Ela é feita com pontinhos e risquinhos. Muito legal, eu nunca tinha visto uma arte assim, mas é só isso. Eu sinto que se tivesse só arte e nenhum diálogo, talvez fosse melhor. Eu tô brincando, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que curte Chainsaw Man, é só uma questão de opiniões mesmo. Nesse mundo em que os mangás estão tão caros, eu acho que a gente tem que escolher muito bem o que a gente vai colecionar, e é por isso que eu estou abrindo mão de Chainsaw Man. Eu estou lá no canal da Twitch, eu já convido vocês a me seguir por lá, e é por isso que eu vou sortear essa minha cópia lá pelo canal da Twitch. Então me segue lá pra você saber como participar do sorteio. Eu li também 2 volumes de Jujutsu Kaisen, do G.G. Akutami.
Eu achei que eu não fosse gostar dessa história, porque é uma história de ação, cheia de luta. É Jujutsu, olha o nome, Jujutsu é um nome de uma arte marcial, né? Então, é um tipo de mangá que eu não costumo curtir tanto, mas eu gostei bastante da história. Aqui a gente vai acompanhar o Yuji Itadori. Eu não consigo falar o nome dele, gente, eu tô lendo aqui porque eu não consegui decorar. O Yuji é esse menino aqui, e ele tem algumas peculiaridades, apesar de ele viver uma vida normal, assim. Ele vive numa escola, e uma escola comum, né? Mas ele tem uma força quase sobre-humana, assim, que ninguém consegue entender. Acontece que ele vai entrar em contato com um cara aí que é um pouco mais velho que ele, e esse cara é um caçador de maldições. E vamos explicar um pouquinho esse conceito de maldições. As maldições, elas não vivem sem os humanos. Os humanos são uma espécie de catalisadores ali, que fazem essas maldições existirem, sabe? As maldições, elas existem por causa de sensações humanas, sensações ruins, sensações de ódio, raiva. E é por isso que existem alguns locais que são mais propícios a se existirem maldições, né? Tipo escolas, onde acontece muito bullying, onde há muita frustração dos adolescentes. E tem, por exemplo, em cemitérios, né? Que tem todo aquele medo dos cemitérios, muitas pessoas têm medo do cemitério, de toda aquela climática dos cemitérios, enfim. São nesses locais que surgem mais maldições. E existem os caçadores dessas maldições, né? E é exatamente com o caçador de maldições que o Yuji vai entrar em contato. Acontece que esse caçador, ele tá procurando um dedo de uma maldição muito louca lá, ela é muito potente, muito forte. Essa maldição, ela foi desmembrada em diversas partes e tá espalhada aí pelo mundo. E esse caçador está atrás especificamente de um dedo. E acontece que o Yuji, ele sabe exatamente onde tá esse dedo. Por causa de um desenrolar ali muito maluco, ele vai comer esse dedo, é sério. Ao invés dele simplesmente explodir, né, sei lá, se deteriorar por causa daquela magia tão negra e forte dentro dele, ele consegue abstrair tudo aquilo. Ele consegue ter acesso não só à própria maldição, que agora tá dentro dele, mas também a alguns poderes ali dessa maldição. Então ele vai começar a ajudar os caçadores, né? Ele vai para a escola ali de Jujutsu de Tóquio, onde eles treinam essas pessoas para destruir essas maldições. Ele vai começar a ajudar eles a derrotar as maldições, mas não só, ele também vai começar a ir atrás das outras partes dessa maldição que ele enfiou dentro dele, né, por causa desse dedo. E como eles vão ver que ele é muito forte, né, ele consegue suportar essa maldição dentro dele, eles querem que ele coma toda a maldição, porque assim vai ser mais fácil destruir ela, né, porque como ele é humano, destruir um humano é muito mais fácil do que destruir uma maldição de nível especial. Eu li também o volume 8 de Beastars da Haruhi Itagaki, e não tem como eu falar com vocês sobre esse volume sem dar spoiler, então eu convido vocês a assistir a minha resenha de Beastars que tá por aqui. Mas de antemão eu já digo que aqui a gente tem seres antropomórficos vivendo dilemas humanos, né? A gente tem animais vivendo situações e sentimentos humanos. E lá no primeiro volume de Beastars a gente tem o assassinato de um herbívoro, ele foi assassinado por um carnívoro. Então a gente vai ficar naquela expectativa de descobrir, né, quem foi que assassinou esse herbívoro. E o que eu posso dizer é que aqui no volume 8 a gente já vai começar a ter uma ideia de quem é esse assassino. A gente tá caminhando para descobrir quem é o assassino. Mas no geral a gente tem muitas outras coisas aqui dentro de Beastars, então eu recomendo muito. É um mangá que eu tenho muito carinho, que eu gosto demais. Então vai lá assistir o meu vídeo resenha para você entender um pouco mais sobre esse meu amor por Beastars. Eu li também o volume 2 de Tomie, do Junji Ito. Eu prometi um vídeo resenha, não trouxe, mas eu vou trazer. Eu prometo, logo eu vou montar esse vídeo aí pra vocês. E esse aqui é o volume 2 e o último, né, de Tomie. E foi uma pena mesmo deixar essa história pra trás, né, finalizar essa história. Aqui a gente vai ter a Tomie, mas por mais que seja o nome dela na capa, ela não é necessariamente a personagem principal. Cada capítulo vai agir como uma espécie de conto, onde a gente vai acompanhar algum personagem que de algum modo viu a sua vida entrelaçada na vida da Tomie. E qual é o rolê da Tomie? A Tomie, ela tem uma espécie de dom em que ela cativa muito fortemente a figura masculina. Os homens ficam malucos por ela, malucos a ponto de matá-la e desmembrá-la, esquartejá-la.
E o outro dom dela, né, é que ela nunca morre de verdade, gente. Ela sempre volta à vida. E quando eles esquartejam ela, sempre nasce uma nova Tomie de cada pedacinho que foi espalhado. Então acaba gerando uma própria competição entre as Tomies também, uma tentando provar pra outra que na verdade ela que é a verdadeira. Eu não vou falar muito mais porque eu vou fazer um vídeo resenha falando a respeito, mas só digo que é um mangá bem visceral pros fãs de terror mesmo. Tem umas cenas bem vívidas e trash e malucas e fortes. Então eu recomendo pra você que curte mangás de terror. Mas logo a gente conversa mais a respeito de Tomie. E o último título que eu li no mês de abril foi Spy Family, do Tatsuya Endo. Eu li o volume 1 e o volume 2. E eu tô gostando bastante de acompanhar essa história, apesar de eu ter ido com uma expectativa muito maior. Vocês aí que leram Spy Family disseram que é uma história que vocês riram muito, né? Deram gargalhadas e tal, porque é um mangá de comédia, né? Mas eu não achei assim. Eu acho que ele tem um humor muito ácido, que eu gosto muito de acompanhar. Aquele humor que você fica, velho, por que eu estou rindo disso? Essa cena tão pesada. Mas apesar de eu não ter sido tão surpreendida assim, e apesar de eu não ter rido, como vocês disseram, que eu iria rir, provavelmente, eu gostei muito de acompanhar essa história. Aqui a gente vai ter a história do Twilight, que é esse cara aqui, e ele é um espião e ele precisa se infiltrar numa instituição de ensino, em uma escola ali, para que ele possa entrar em contato com o pai de um dos alunos daquela escola, que é o alvo, né, da missão que ele precisa cumprir. Acontece que para entrar naquela instituição ele precisa de uma família, né, ele precisa de um aluno, então ele vai atrás de uma filha. E essa filha, ela tem um dom especial, né? Ela tem poderes paranormais, então ela consegue ler mentes. E ele precisa também de uma esposa, né? Uma mãe para aquela filha. E a esposa que ele consegue encontrar, ela na verdade é uma assassina de aluguel, mas ele não sabe nada disso, né? Ninguém na verdade sabe. Ele não sabe que a esposa dele é uma assassina de aluguel, ele não sabe que a filha dele é uma paranormal, e a esposa dele também não sabe que ele é um espião. A única pessoa que sabe de todo o rolê é a menina, porque ela lê mentes, né? Então é muito divertido acompanhar ela. Porque eu sinto que todo o humor acaba se concentrando nela e no fato de ela ficar tão abismada com aquela família que ela acabou se inserindo, né? Então tô gostando bastante de acompanhar Spy Family. Eu já tenho aqui o volume 3 e 4 pra ler, então eu vou ler eles e a gente conversa em um vídeo só pra Spy Family. E é isso, gente. Esses foram os quadrinhos e mangás que eu li no mês de abril. O Atômica, que foi o único quadrinho ocidental que eu li, ele não tá aqui porque eu peguei ele emprestado, como eu disse, mas eu vou deixar a capinha em algum lugar. E como sempre eu peço indicações pra vocês, né, de mais mangás. Como vocês podem ver, eu sempre anoto as dicas de vocês e sempre acaba aparecendo por aqui. E é isso, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de deixar o seu like, o seu comentário. Olha, temos até a participação especial do Bob. Eu convido vocês também a me seguir lá no canal da Twitch. Como eu disse, eu comecei a fazer lives por lá, então a gente vai ter um momento para leituras, para conversa, talvez jogar algumas coisas. E também eu vou fazer vários sorteios, então me sigam para vocês saberem como participar. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu canal lá da Twitch, tá bom? Peço encarecidamente que vocês me sigam por lá. E é isso, um beijo e até mais!